Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos ao YouTube. Eu sou o professor Birajara Casado e você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No momento em que eu publico esse vídeo aqui no canal, nós somos mais de 47.500 pessoas. Hoje nós vamos analisar aqui uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal no informativo 10.037. Se você começou a estudar para concurso ontem, preciso te dizer isso desde logo. Se você começou a estudar para concurso ontem, você sabe que direito administrativo é um assunto, é uma disciplina importante. Se você começou a estudar para os concursos da advocacia pública, saiba que direito administrativo compõe o núcleo duro, que é o conjunto das 5 principais disciplinas que mais importam para os concursos de procurador: constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Se você começou a estudar ontem, não importa, você sabe que dentro de direito administrativo existem assuntos que são extremamente importantes. Dentre eles, poderes administrativos. Você precisa saber que poderes administrativos é um dos assuntos mais cobrados em direito administrativo nos concursos de procuradoria e nos concursos em geral. A decisão que nós vamos analisar hoje do STF no informativo 1037 trata de direito administrativo e vai tratar de poder regulamentar. Presta atenção nessa decisão. Isso pode cair na sua prova como prazo legal para a regulamentação de lei. Isso pode cair na sua prova como poder regulamentar imposto por lei por prazo determinado. Vamos analisar o que disse o Supremo na ADI 4.728 do Distrito Federal. Eu também vou te mostrar como o examinador fatalmente pegaria aqui uma situação que não é difícil em termos de conhecimento jurídico, mas ele embananaria muita gente, ele enganaria muita gente, ele colocaria uma casca de banana para que muita gente caísse e muita gente cairia. Às vezes, saber o conteúdo não é suficiente para se dar bem em provas da advocacia pública. É preciso conhecer o conteúdo e é preciso ficar atento às possíveis pegadinhas que o examinador vai aprontar para você nas provas. Existem muitas pegadinhas em provas, especialmente provas de segunda fase. Nesse vídeo, inclusive, eu vou te dizer como o examinador pegaria muita gente com esse assunto. Vamos lá, imagine a seguinte situação, ó. Veja bem. O examinador te apresenta, vamos dizer que isso aqui seja uma questão subjetiva, o examinador te apresenta uma lei com 8 artigos, uma lei linda, que trata de vários direitos, especialmente para uma classe de pessoas hipossuficientes, para dar a impressão de legalidade barra constitucionalidade. A gente poderia ter vários exemplos disso aqui. Imagine, por exemplo, que uma lei prevê vários direitos para as pessoas com deficiência. 8 artigos contemplando direitos para pessoas com deficiência. E você vai ver, bom, caramba, que lei bacana, que lei linda. Ela está colocando em prática justamente o princípio da isonomia no seu aspecto material. Ela está tratando de forma diferente as pessoas que possuem deficiência e isso é o cumprimento do comando constitucional. Inclusive no que diz respeito à necessidade de ter uma política pública para as pessoas com deficiência. Agora, você lê 8 artigos dessa lei que prevê inúmeros direitos para pessoas com deficiência. No final da lei, existem 2 artigos. Você já leu 8 e já está praticamente convencido ou convencida de que a lei é constitucional. O artigo 9º diz assim: o chefe do Poder Executivo regulamentará a matéria no âmbito da administração pública no prazo de 90 dias. Imagine, por exemplo, que no meio dessa lei aqui existe um dispositivo dizendo que a administração vai criar um órgão para acompanhamento das denúncias acerca do descumprimento dos direitos previstos nessa lei. Então a administração tem que criar um órgão. Aí, para criar o órgão, o artigo 9º diz: o chefe do Poder Executivo regulamentará a matéria no âmbito da administração no prazo de 90 dias. Depois que você leu 8 dispositivos legais que prevê direitos para pessoas com deficiência, pessoas hipossuficientes, você está quase convencido de que a lei é constitucional. O artigo 9º, portanto, está estabelecendo que o Poder Executivo vai regulamentar a matéria no âmbito da administração pública para dar eficiência àquilo que estabelece a lei no prazo de 90 dias. E lê o artigo 10. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Aí a questão pode dizer assim: analise a constitucionalidade da lei. Você vai ler 8 artigos constitucionais, vai ler o artigo 9º e vai ler o artigo 10º. O artigo 10º é só, nesse caso, a vigência da norma. Depois de ler 8 artigos constitucionais, quando você pega o 9º, se você não prestar muita atenção, você pode pensar que, depois de 8 artigos, tudo que vier depois, tudo certo. Você é induzido a erro pelo examinador. Você lê tanta coisa interessante em termos de constitucionalidade que você acaba deixando passar uma inconstitucionalidade. E qual é a inconstitucionalidade aqui? A inconstitucionalidade está no artigo 9º
não está tudo bem com essa lei. O artigo 9º é inconstitucional. Por que ele é inconstitucional, professor? Porque ele impõe prazo ao Poder Executivo para regulamentar lei. Impor prazo para que o Poder Executivo regulamente lei viola os artigos 2º e 84, inciso 2 da Constituição Federal. Essa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não tenho dúvidas que uma questão de segunda fase, nestes termos, enganaria muita gente. Lê 8 dispositivos de uma lei que apontam para uma constitucionalidade. Aí você está no finalzinho da lei. O artigo 10 apenas fala da vigência. O artigo 9º diz que o Poder Executivo regulamentará a questão, até aí tudo bem, mas ele estabelece prazo de 90 dias. O estabelecimento de prazo para o Poder Executivo regulamentar isso viola os artigos 2º e 84, inciso 2 da Constituição. O artigo 2º da Constituição diz assim: são poderes da União independentes e harmônicos. Então, o Supremo diz que a imposição via lei para que o Poder Executivo regulamente lei no prazo específico viola a independência dos poderes. E o artigo 84 diz: compete privativamente ao Presidente da República exercer, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da Administração Federal. Esse dispositivo ele é replicado para estados e municípios no que diz respeito à competência privativa de governador e de prefeitos. Então, ainda que essa lei seja estadual, ainda que ela seja municipal, estaria violando o artigo 84, inciso 2 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal diz assim, a jurisprudência do Supremo Federal é no sentido da incompatibilidade de dispositivos legais que estabeleçam prazos ao Poder Executivo para a apresentação de projetos de lei e para a regulamentação de dispositivos legais por violação ao artigo 2º e 84, inciso 2 da Constituição Federal. Consabido competir, diz o Supremo, com exclusividade, ao chefe do Poder Executivo examinar a conveniência e a oportunidade para desempenho das atividades legislativas e regulamentares que lhe são próprias. Então, a iniciativa para a lei e a regulamentação de lei está dentro do escopo de conveniência e oportunidade do desempenho das atividades do Poder Executivo, não competindo, sob pena de violação, à autonomia ou à independência, melhor dizendo, dos poderes, a imposição de prazo para que o Poder Executivo possa regulamentar lei ou apresentar proposta de lei. Tanto a violação ao artigo 2º, quanto no que diz respeito à competência privativa do Presidente da República, do governador ou do prefeito municipal, de exercer, com auxílio de ministros ou secretários, no caso de governadores e prefeitos municipais, a direção superior da administração, e aí estadual ou municipal, na devida adequação. Consabido competir com exclusividade ao chefe do Poder Executivo examinar a conveniência e a oportunidade para desempenho das atividades legislativas e regulamentares que lhe são próprias. A imposição disso é inconstitucional, disse o Supremo. Assim, qualquer norma que imponha prazo certo para a prática de tais atos configura indevida interferência do Poder Legislativo em atividade própria do Poder Executivo e caracteriza intervenção na condução superior da administração pública. Presta atenção. O que o Supremo está dizendo não é que a norma não pode estabelecer a regulamentação. Ela pode, o que ela não pode estabelecer é prazo. Porque o prazo para isso está dentro da conveniência e oportunidade do chefe do Poder Executivo, Presidente da República, governador do Estado ou prefeito municipal. A gente viu que isso vale também para iniciativa de projeto de lei. E sobre esse ponto, o Supremo tem jurisprudência anterior. Existe jurisprudência do Supremo na ADI 179 de 2014 que diz assim, é inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdos ou estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas à sua iniciativa, apresente proposições legislativas. Tanto para iniciativa de lei quanto para regulamentação, a fixação de prazo é inconstitucional. E ainda disse o Supremo, tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa sua. ADI 546, aqui remontando ao ano de 2000. A lei não pode impor ao chefe do Poder Executivo prazo para iniciativa de proposição legislativa ou regulamentação legal. Esse é o resumo aqui do entendimento do Supremo Tribunal Federal. A lei não pode impor ao chefe do Poder Executivo prazo para iniciativa de proposição legislativa ou regulamentação legal. Então, o que é que está inconstitucional aqui nessa lei? A inconstitucionalidade nessa lei é do artigo 9º, quando estabelece aqui, no prazo de 90 dias. Se o artigo dissesse, o chefe do Poder Executivo regulamentará a matéria no âmbito da administração pública, ponto, artigo 9º constitucional. O que é inconstitucionalidade? No prazo de 90 dias. Então, depois de 8 lindos dispositivos que prevêem direitos para pessoas com deficiência, por exemplo,
o artigo 9º prevê prazo para a regulamentação da lei no âmbito da administração pública do Poder Executivo e, ao fixar prazo, ela comete uma inconstitucionalidade nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confirmada que foi na ADI 4728, informativo 1037 do Supremo Tribunal Federal. Então, depois de ler uma lei inteira, linda, o que é inconstitucional é aqui no prazo de 90 dias, se você não prestar muita atenção. Na segunda fase você acaba defendendo a constitucionalidade, errando, portanto, justamente porque o artigo 9º dessa lei é inconstitucional. Preste muita atenção, eu disse que nem sempre saber o conteúdo é suficiente para se dar bem em provas, é preciso saber exatamente onde estão as pegadinhas do examinador para que você possa fugir delas, ou seja, para que você possa superar essas pegadinhas e apresentar a resposta correta. Essa é uma questão que tenho certeza pegaria muita gente em segunda fase dos concursos da advocacia pública. Bom, espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.